Hoje o assunto vai ser sobre Páscoa. Com o domingo da Páscoa se aproximando, hoje quem vai me ajudar nesse assunto para a gente entender qual é realmente o significado da Páscoa. Nós estamos aqui com o Padre Pedro Bastos. Seja bem-vindo, Padre. Obrigado. Qual que é a origem, primeiramente, da Semana Santa? Fale um pouquinho sobre esse assunto para a gente entender um pouquinho mais. Sim, a Semana Santa, ela retrata o tempo logo após a ressurreição de Jesus. Alguns anos foram se seguindo, celebrando a Páscoa, então como celebração do renascimento, né, após a morte de Jesus. E a igreja, então, aos poucos, ela foi tomando corpo e foi organizando a sua caminhada espiritual para fazer, então, a recordação de tudo que Jesus fez, né, por amor à humanidade, e que faz com que, após o domingo de Páscoa, que se celebra a ressurreição de Jesus, então a igreja veio fazendo a sua caminhada, no qual ela, então, já desde o primeiro século, então, após a ressurreição de Jesus, ela já começou a tomar corpo, celebrando, então, a cada ano, a Páscoa, que é justamente, então, a passagem da morte para a vida. Esse é o significado que foi, então, se estruturando ao longo do tempo, após a ressurreição de Jesus. E qual que é o verdadeiro significado da Páscoa dentro da Igreja Católica? Exatamente. Então, como a Páscoa foi a celebração do povo judeu, que celebrava a saída da terra da escravidão, que era o Egito, e que levou mais ou menos uns 40 anos até a chegada à Palestina. Então, a igreja foi celebrando aquele tempo, então no tempo de Jesus, a Páscoa do povo judeu, que celebrava a saída da escravidão para a libertação do Egito para a terra prometida, a Palestina. E a partir então da última Páscoa de Jesus em Jerusalém, que foi a sua entrega total à humanidade, celebrando a sua paixão, a morte e a sua ressurreição. Então, a partir dali, então se celebra a Páscoa como a superação, o vencer da morte sobre a vida, que é a ressurreição do próprio Cristo, após 3 dias, a sua morte. E assim, cada dia da Semana Santa tem um significado, né? Como que a gente pode explicar para quem está acompanhando a gente, brevemente, cada dia desses da Semana Santa? Sim. A Semana Santa, então, portanto, ela começa no chamado Domingo de Ramos, que é essa recordação, então, da última entrada de Jesus em Jerusalém, com a sua família, com as suas caravanas, com seus discípulos, e que o povo, então, com os ramos nas mãos, saudava a chegada de Jesus, então, em Jerusalém, para os dias festivos da Páscoa daquele ano. Então, assim que começa a Semana Santa. Mas o contexto está no chamado Tríduo Pascal, que é na Quinta-feira Santa, onde se celebra a ceia do Senhor, como a chamada última ceia de Jesus com seus discípulos, que toda a humanidade cristã então tem esse conhecimento. E nessa mesma Quinta-feira Santa, celebrando então a ceia do Senhor, a última ceia de Jesus com seus discípulos, então se celebra a instituição da Eucaristia. E celebrando a instituição da Eucaristia, Jesus como o primeiro e eterno sacerdote, então se celebra também o dia da instituição do sacerdócio. E como naquela ceia também Jesus celebrou o serviço, que é o lava-pés, que daí nesse ano não vamos poder realizar devido à pandemia, mas não deixamos de recordar. Então a instituição também do serviço, o serviço que Jesus, como servo de Deus, prestou então naquela mesma Quinta-feira Santa. Na Sexta-feira Santa, então a gente celebra a paixão e a morte de Jesus. Então é o chamado Dia da Paixão e Morte de Jesus. Daí guardamos o silêncio e ficamos em vigília,
e que se celebra então a vigília no sábado à noite, é chamada Vigília Pascal, onde já se aguarda a expectativa da ressurreição de Jesus. E no domingo de Páscoa, como já próprio se diz, é o dia ponto alto da ressurreição, o renascimento de Jesus para toda a humanidade, que continua até o dia de hoje e durante todo o tempo. E a Igreja Católica, ela recomenda o jejum como uma prática espiritual, né? O que significa esse hábito nos rituais pascais aí? O jejum, ele vem sendo recomendado em todo o tempo, mas de modo especial durante a Quaresma e durante a Semana Santa. O jejum, além de ele ter já esse contexto do jejum alimentício, do alimento, o sentimento que está ligado ao estômago, que ao sentir um pouquinho de fome, a gente vai entender as dores, o sofrimento de tantas pessoas que têm várias necessidades e até a falta de alimento, e que hoje está, devido à pandemia, muito acentuado. E outros jejuns que também são recomendados. Aquilo que eu tenho exagero na minha vida, eu posso então me sacrificar um pouquinho, assim eu vou também me mortificando, renovando a minha condição espiritual, naquilo que eu preciso ter um autocontrole, preciso perceber também as necessidades, as carências de outras pessoas. Então o jejum, naquilo que eu deixo de praticar ou de exagerar, me ajuda também na minha própria mortificação. Uhum. E qual que é o aprendizado que os fiéis podem levar nesse tempo quaresmal? O tempo quaresmal, então, ele já, desde o início da quaresma, a cada ano, então sempre vem ser um convite à conversão. Que diariamente todos nós temos algo a nos converter, a mudar de vida, mudar de atitude, mudar de comportamento. E o que nós estamos aprendendo desde o ano passado, que surgiu essa questão da pandemia, do Covid-19, e que ainda fazendo muita humanidade sofrer, aprendemos que temos que valorizar cada vez mais a vida, nós, preservar a nossa e auxiliar também na preservação da vida dos outros, em todos os sentidos. E é claro que dentro desse contexto pascal, ajudar na vida espiritual das outras pessoas, ajudando a nos fortalecer ainda mais na preservação da nossa própria vida. Uhum. E assim, o senhor comentou ali, né, sobre a pandemia. A gente acompanha, assim, tantas notícias ruins das pessoas sofrendo. E às vezes parar um pouquinho, às vezes num tempo assim, para repensar, para ver as nossas atitudes. Como que o senhor acha que, num contexto geral, a Semana Santa traz de reflexão para as pessoas? Muito bem. A pandemia, ela está despertando na vida de todas as pessoas, ou o sentido de mais valor pela vida, ou o sentido de desvalor pela vida, como algumas pessoas também estão tendo esse tipo de atitude, e que não é recomendável e não é por aí o caminho. Mas a pandemia, ela vem ser então algo que faça com que eu entenda que a vida é dom de Deus e que estamos emprestados nesse mundo, não somos donos de nada, nem da própria vida, mas que Deus quer que a nossa vida seja preservada. Mas naquilo que devemos então continuar tomando todos os cuidados necessários para que essa vida ela seja vivida por muitos e muitos anos. Que não é porque surgiu a pandemia que tudo está perdido, que Deus abandonou a humanidade, que as pessoas não têm mais caridade, não têm mais esperança. Não é esse o sentido. Mas que ajuda então uma reflexão mais profunda, no sentido de que temos que viver bem cada dia. O que passou, passou. O amanhã são expectativas que devem continuar sendo, a tonalidade de cada um de nós. Mas valorizar bem o hoje. Por isso que todo o cuidado possível é possível realizarmos hoje. Cada um pensando assim, fazendo a sua parte, a pandemia vai ser superada,
o Covid vai ser superado e a vida vai continuar dentro daquilo que Jesus sempre nos convida. Muito mais então na Quaresma, na Semana Santa, mais conversão, mais mudança de vida e cada vez mais amor à Palavra de Deus, amor ao Evangelho, que praticando assim teremos também com certeza como consequência o amor ao próximo. Verdade. E o senhor gostaria de deixar alguma mensagem final para as pessoas que estão nos assistindo? Muito bem, com o maior prazer. Muito mais a gente que está chegando há 2 meses aqui em Mafra, que também é minha terra, 2 meses aqui na nossa paróquia Santuário Nossa Senhora Aparecida, dizer a cada um de vocês que vão ter a oportunidade de assistir, de escutar, de ler esse nosso momento gratificante, do qual somos muito gratos, de dizer a cada um que Deus está no meio de nós. É isso que sempre rezamos quando participamos de várias situações da nossa vida, e muito mais das celebrações eucarísticas. Deus sempre está no meio de nós. E que quer que nós tenhamos uma Páscoa assim mais tranquila, que bem diferente do que foi o ano passado, foi muita turbulência, que seja uma Páscoa de ressurreição, de vida nova, de novos pensamentos, novos propósitos, novas realizações e nova prosperidade, mas no sentido de crescimento humano, espiritual, que faz com que a vida ela queira cada vez mais avançar em tudo aquilo que Deus sempre está aí para nos auxiliar. Porque Deus não nos abandona nunca, nós humanos que às vezes abandonamos Deus. Então por isso precisamos sempre nos fortalecer na fé. Fé com oração, com as práticas espirituais e acima de tudo com a prática da caridade. É isso que nós queremos então desejar, que nessa Páscoa, Jesus, nossa Páscoa, nossa ressurreição, vida nova, seja sempre novo também no nosso pensar e no nosso agir. Amém. Obrigada, Padre Pedro, pela sua participação aqui, pelas suas palavras. A gente deseja uma feliz Páscoa para o Senhor, que a tua caminhada aqui, né, a tua chegada recentemente seja também abençoada e tudo de bom para o Senhor. Feliz Páscoa para quem está nos acompanhando também. E essa entrevista vocês podem acompanhar em nosso site www.diarioderiomafra.com.br e também nas nossas redes sociais. Obrigada!